região e vou abrir ele em subníveis. Né? Então, primeiramente, eu vou fazer uma visão geral sobre a Amazônia, fora até da questão das ciências atmosféricas, né? Um pouco discutir rapidamente o papel da Amazônia na circulação geral da atmosfera e depois a gente vai para essa história. Uma coisa, eu gostaria de sugerir aqui uma coisa legal, que assim, normalmente quem está fazendo o seminário não presta atenção no chat. E seria legal, não sei, Albert, se você pudesse deixar uma janelinha aberta do chat, aí você vai vendo as perguntas, de repente, se tiver alguma pergunta interessante, pode parar, gente, me sinta-se à vontade, a gente está com 49 pessoas, não é muita gente, dá para parar e perguntar na hora, tranquilo, fiquem-se à vontade. Acho que a ideia é fazer um seminário mais informal possível, ok? Tá bom, ok. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria pontuar nessa apresentação é a questão assim, a maioria de nós nunca foi à Amazônia, né? Não sei aí em Alagoas, mas eu suponho que a situação seja parecida. A gente não tem um imaginário, né? A gente vê essas fotos maravilhosas aqui, né? Uma região totalmente aparentemente preservada. Você tem aqui um rio, como você não vê mais quase nenhum lugar, cheio de meandros. Olha só, aqui é um barquinho, esses barcos são usados para transporte na região. Essa foto do lado direito é o encontro das águas. Isso aqui é a chegada do Rio Solimões, e aqui é a chegada do Rio Negro. Aqui à direita, não sei se dá para perceber, isso aqui é Manaus. Tá? Então, o encontro das águas acontece bem na frente de Manaus. E você pode ver que a cidade é muito pequena, perto do tamanho do rio. Tá? Então, aqui, nessa região, o rio tem 4, 5 quilômetros, em alguns trechos chega a 12, 14 quilômetros de largura. Isso é inimaginável na região sudeste, na região nordeste também. Talvez em São Francisco, mais próximo de Barragem, tem uma dimensão dessa. Né? Então, assim, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em Amazônia é maravilhas da natureza, natureza intocada e coisas assim, né? Vamos lá. Também tem o imaginário associado às populações indígenas, como guardiões de um saber, populações intocadas, conhecedoras do conhecimento da floresta, etc. E tal. Aqui é uma foto a foto de baixo é uma foto de uma aldeia, acho que isso aqui era uma aldeia não contatada, sendo sobrevoada pela floresta, uma foto antiga. Né? Aqui uma aldeia bem isolada no meio da mata. Né? Também tem a imaginária do ribeirinho, né? Como aquela pessoa que vive no interior em constante contato com a natureza. Né? Ele não é indígena, ele é uma pessoa, como todo brasileiro, né? Uma pessoa de múltiplas formações étnicas. Então a Amazônia teve várias ondas de ocupação e imigração. Esse ribeirinho, ele vem de todo tipo de influência étnica, né? Não é indígena, não é branco, não é negro, ele é uma mistura bem típica da região. Né? Aqui você vê um ribeirinho pescando um pirarucu, né? O tamanho do peixe aqui, esse aqui nem é dos grandes. Né? Agora, o que muita gente pensa é isso, né? Quer dizer, a gente vê maravilhas da natureza, ocupada por povos indígenas, os ribeirinhos morando nos rios, como se fosse essa vida tradicional. A ideia é essa, de um lugar vazio, de uma região virgem, pronta a ser explorada, desmatada, explorada. Aqui, na verdade, a coisa é bem diferente. O fato é, olha só, a Amazônia, primeiramente, vamos tomar uma ideia do tamanho do objeto de estudo aqui. A Amazônia é muito grande. Tá? Então, aqui, a bacia amazônica como um todo, quando eu falo bacia, eu estou incluindo todos os países vizinhos que também têm o domínio do ecossistema amazônico, são 7 milhões de quilômetros quadrados. Bom, para ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ou seja, a bacia amazônica como um todo é quase do tamanho do território brasileiro. A área dentro do Brasil é um pouco menor, né? Uns 3 milhões e meio, 4 milhões, se a gente considerar só a parte do ecossistema. Né? Agora, para ter uma ideia do tamanho, gente, só o estado do Amazonas, que é o maior da região norte, tem maior área do que a região nordeste inteira. Né? Ou seja, é muito grande. As pessoas não têm noção disso. Então, como é muito grande, também é longe. Então, assim, pouquíssimas pessoas foram ao Amazonas. Eu morei em Manaus durante 2 anos e meio, né, fiz meu primeiro pós-doutorado lá. É uma experiência incrível. Assim. É uma região única, com uma identidade cultural própria, uma lógica própria. É uma experiência fantástica, assim, né, ter morado lá.
ser conhecido, ter visto as coisas que a gente vai expor nesse trabalho ao vivo, não só nos livros ou nos modelos numéricos. Né? Uma outra questão também é a seguinte, além de ser grande, ela não é vazia. Longe disso. Né? Então, assim, um comparativo aqui. A população do Nordeste, em 2015, era de 56 milhões de pessoas. Da região Norte, de 18 milhões de pessoas, em 2019. Claro, não é tanto, mas também não é zero. 18 milhões de pessoas é muita gente. Né? E aqui você tem um mapa de densidade populacional. A gente pode ver, por exemplo, que a maior parte dos focos de densidade populacional estão aqui na calha do rio Amazonas, né? Aqui na região leste do Pará, onde tem a região metropolitana de Belém. Né? Aqui essa região aqui a gente tem várias estradas importantes, lá do leste do Pará. Rondônia e o comecinho do Acre, abertura pela estrada Cuiabá-Porto Velho, abriu esse flanco. Né? Mas se você ver bem aqui no meio, é bem vazio na região do Amazonas. Aqui em cima a gente tem Boa Vista. Né? Então, assim, as regiões são bem adensadas. A população é predominantemente urbana. Né? Mais urbana do que na região Nordeste. Né? Existe muito mais porcentagem de população rural numa cidade menor do interior do Nordeste do que numa cidade do interior do Amazonas, por incrível que pareça. Né? Manaus é uma cidade grande, desenvolvida, tem mais de 2 milhões de habitantes. Né? O estado do Amazonas tem 80% da população urbana. Metade da população do Amazonas vive em Manaus. Então o estado tem aproximadamente 4 milhões de habitantes, numa área equivalente à região Nordeste. O estado do Pará é mais populoso, só a região metropolitana de Belém. Oi? Alguma pergunta? Não, né? Só a região de Belém tem 2 milhões e meio de pessoas na região metropolitana. O Pará tem uma população até menos urbana do que o próprio estado do Amazonas. Como vocês podem ver, é uma cidade grande, bem desenvolvida, no interior da floresta. Né? E o que sustenta a economia de Manaus é essa quantidade enorme de empresas que tem no polo industrial de Manaus. Quer dizer, lá eles têm uma isenção de impostos para fazer a importação de componentes para que essas indústrias montem as coisas e vendam no resto do Brasil. Então, motos são todas feitas lá, se eu me lembro. Pelo menos a Honda e a Yamaha e a Suzuki estão lá. Não sei as outras marcas menores. Né, mas celulares, marcas de televisão. Essa aqui está até um pouco antiga, né? A Kodak já faliu. Mas a DAFA está aí. E é a sexta maior renda per capita das capitais. Ou seja, é uma economia muito grande. É muito forte a economia de Manaus. Então, assim, isso aqui é só para mostrar que essa visão de lugar virgem, vazio, ela é completamente equivocada. Quer dizer, é uma região que já tem uma economia forte, é responsável por uma parte significativa do PIB brasileiro, né? E eu acho que isso espanta, de qualquer forma, a noção de vazio. Né? Não é terra... Essa aqui é outra foto aérea da região de Manaus. Aqui ao fundo, falhando meu mouse aqui, é o Rio Negro de novo. Agora, numa outra vista aérea, o encontro das águas daquela foto, ele vai acontecer um pouquinho aqui para a esquerda dessa foto. Você vê, assim, isso aqui é o polo industrial. Né? Bom, vamos lá. Vamos falar um rapidinho de circulação geral da atmosfera. A gente está num tópico aí de importância da Amazônia no contexto de circulação geral. Então aqui eu coloquei um mapinha até meio super didático, né? Quase de livro didático de ensino fundamental. Mas ele nos mostra aí, talvez para os alunos do primeiro ano de meteorologia, não sei quanto todo mundo está familiar aí com os processos, né? Mas a gente vê aqui, então, duas fotos. Uma foto da América do Sul, a gente pode ver aqui a zona de convergência tropical, também aqui na região do Pacífico. A gente tem uma frente fria chegando aqui. Né? É mês de fevereiro, então isso aqui deve estar, me corrija aí, o Elber, se eu estiver falando uma bobagem, mas está com cara de que uma vaca está se formando aqui. Né? A gente tem um padrão de circulação anti-horário aqui no hemisfério sul, horário no hemisfério norte, né, que é muito importante. A gente tem os ventos alísios, então, aqui convergindo, que vão trazer uma boa parte da umidade aqui para a Amazônia. Né? E é interessante a gente pensar que as grandes navegações sabiam muito bem desses padrões, diferente das embarcações da vela atuais,
que você consegue andar até no 45 graus na direção contrária ao vento, as caravelas têm que andar em uma direção mais possível a favor do vento. Então, o caminho, saindo de Portugal, era pegar esse ramo da célula, dessa célula circulatória, passava aqui no Equador, pegava esse braço e ia parar nas Índias. A volta era por um caminho diferente. Encostava aqui no portão da África, chegava aqui em algum momento, eles davam essa volta para chegar em Portugal. Então eles sabiam muito bem como determinar a latitude, mas não muito bem a longitude. Então Cabral, acho que estava aqui no meio, já tinha informação de terra a oeste, foi o mais possível a oeste para ver se encontrava algum lugar, encontrou as terras brasileiras. Agora, essa visão bidimensional ela não é completa se a gente não olhar um padrão importante, que é o da célula de Walker. A célula de Walker são os padrões de circulação de células convectivas em escala global, aí, que tem 3 regiões principais, que fazem ramos ascendentes. A gente tem aqui a região da bacia do Congo, onde tem a floresta tropical no continente africano. A gente tem aqui o Whirlpool do Pacífico, uma região próxima da Indonésia, onde a gente tem água muito rasa, então esquenta muito rápido, evaporação forte, gera uma zona convectiva também muito forte aqui, e a região amazônica, que também é um dos fatores que bombeiam, vamos dizer assim, essa circulação. A gente tem então um ramo descendente aqui no Pacífico, também aqui na região daquela longitude próxima aqui de alguns desertos na Ásia. E o que acontece então? O que são essas regiões convectivas? Elas são fontes de energia para a manutenção da circulação global. Ou seja, elas determinam em parte o padrão da circulação geral da atmosfera. Claro, a gente tem outros aspectos, mas assim, até pela grande... o papel da convecção nessas regiões não é desprezível. E isso está associado com um ciclo hidrológico extremamente intenso, que é típico dessas regiões. Ou seja, o que é o papel da Amazônia na circulação geral da atmosfera? Esse quadrinho ele sintetiza isso. Ela é uma fonte de calor para a manutenção da circulação geral. Ela contribui no transporte dessa energia, que é mais que tem um saldo positivo no Equador, para as regiões que tem um déficit de energia solar, no caso. Que tem o ramo também da célula de Hadley, também vai para as latitudes médias. Então, alterações na Amazônia podem alterar o clima global devido a esse aspecto. Ou seja, a gente tem aqui células convectivas e, se alteradas, a gente tem uma mudança em escala global. O impacto é global. E aí a gente se pergunta assim, o que acontece quando esse equilíbrio é alterado? Um exemplo que acontece de vez em quando é o fenômeno El Niño. No fenômeno do El Niño, a gente tem essa região aqui, dois exemplos de El Niño, um de 97 e um de 2015. O de 2015 foi o que trouxe um pouco de alívio na seca da Califórnia. Não sei se vocês estavam acompanhando as notícias. Há uns 6, 7 anos atrás, a Califórnia estava sendo uma seca muito severa. E esse El Niño, se por um lado ele intensifica as secas em alguns lugares, e outro ele intensifica a chuva. Mas aqui vocês podem ver o que é o padrão de circulação da célula de Walker numa situação de El Niño. Então aqui, que era uma região do Pacífico que tinha uma subsidência, ou você tem uma quantidade enorme de água quente, e não só em superfície, mas até uma certa profundidade, você consegue ter uma inversão desse ramo da célula de Walker, de uma região que era de subsidência, vira uma região convectiva. Bom, se uma região torna-se convectiva, obviamente, esse ar tem que descer em algum lugar. E parte disso desce aqui no continente sul-americano, intensifica a estação seca na região nordeste, atrasa a estação chuvosa na Amazônia, entre outras consequências. Certo? Então, o El Niño ele é um pouco de uma demonstração do que é, por exemplo, alguns resultados de modelos já antigos colocavam o risco de nós termos um El Niño permanente, no caso de mudanças climáticas globais, aquecimento global grande. É um artigo do Peter Cox, do pessoal do Met Office lá da Inglaterra.
E seria terrível, né? A gente mudaria completamente o clima em escala global. Todo o padrão de circulação, todas as previsões de chuva para fins agrícolas devem ser mudadas. Né? Bom, o ecossistema amazônico, então, para a gente entender como ele se comporta e como ele interage com toda essa estrutura climática global, ele tem que ser entendido no seu funcionamento de a maneira mais completa possível. Então, aqui a gente tem alguns componentes de funcionamento do sistema amazônico. Né? Eu vou até avançar nesse slide para a gente entender um pouquinho. Quer dizer, qual é o papel, então, sintetizando do ecossistema amazônico? Né? Ele é uma fonte de calor e energia para a atmosfera, tem um ciclo anual hidrológico, um ciclo hidrológico muito intenso, 2.400 milímetros de precipitação anual. Né? Mais de 10% das espécies do planeta estão no ecossistema amazônico. 15% da produção primária de carbono global. Né? 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono, isso é equivalente a 10 anos de queima de combustíveis fósseis em escala global. Né? Uma ideologia muito poderosa, 18% de toda a água doce que chega nos oceanos vem da bacia amazônica. Recentemente, um colega meu me contou até que essa aqui é uma foto do delta do Amazonas. A salinidade muda tanto entre a região ao norte do delta para o sul do delta que as populações de peixes dessas regiões não se misturam. Né? Então, existe como se fosse uma barreira. E aqui a gente tem, então, um diagrama que mostra as diversas componentes que interagem mutuamente, né? Para definir como esse ecossistema funciona. A gente não pode abordar isso só pensando em resolver a parte atmosférica. Né? O sistema físico-climático está aqui, mas a química atmosférica interage fortemente. Né? As trocas de carbono também têm um potencial importante na química da atmosfera. Não esqueçamos que boa parte dos núcleos de condensação de nuvens naturais da Amazônia são resultantes de compostos orgânicos voláteis que são emitidos para a atmosfera, convertidos em aerossol secundário, que depois viram núcleos de condensação de nuvens. Então a floresta tem um papel aí na física de nuvens que gera, portanto, uma mudança no sistema físico-climático. E os ciclos biogeoquímicos vão modular, junto com a parte da ideologia especial, o metabolismo dessa floresta. E as mudanças de uso da terra, né, vão certamente afetar a ideologia, que afeta a biogeoquímica, e, portanto, todos esses 6 componentes aqui, elas são totalmente interligadas. Certo? Para resolver essa questão, não se faz com um projeto ou 2. Isso é uma tarefa gigantesca de entender como esse ecossistema funciona em escala, com uma entidade regional. Então, o que aconteceu? No começo da década de 90, foi elaborado um projeto chamado Projeto LBA. Eu peguei aqui essa foto da direita, ela é a capa do Plano Experimental Concível. Eu tenho uma versão impressa disso daí, hoje você não acha mais impressa. O LBA foi uma das iniciativas mais ambiciosas de ciência do Brasil que já existiu. Né? Qual era a ideia? A ideia era juntar instituições brasileiras, estrangeiras, e investigar como que a Amazônia funciona dessa forma aqui, ó, como uma entidade global ou como uma entidade regional. Regional no sentido de entender a região como um todo e global no sentido de como que ela se relaciona com a estrutura global como um todo da atmosfera e do clima. Né? E também entender de que modo as mudanças de uso da terra e do clima vão afetar o funcionamento da biologia, dos ciclos biogeoquímicos, da parte física da Amazônia, incluindo todos esses aspectos: sustentabilidade e influência no clima global. O projeto LBA é essa sigla aqui, em inglês. Large Scale Biosphere Atmosphere. Eu vi 2 vezes aqui. Experimento na Amazônia. Depois eu vou corrigir. Mas a ideia era essa, era entender todo o funcionamento, como esse ecossistema como um todo se relaciona, mas você precisa entender as interações em todas as escalas. Escala local, regional, até do ecossistema como um todo. Então, o experimento aconteceu durante mais de 10 anos, foi um joint venture com a NASA, com o pessoal da Comunidade Europeia, várias instituições brasileiras, muita gente fez sua pós-graduação, sua formação aqui no Brasil, eu mesmo, com
com dados e campanhas do projeto LBA. Né? Então, assim, uma boa parte dos resultados que eu vou mostrar aqui, eles são referentes aos resultados do projeto LBA. Então, assim, como que se constituiu isso? Teve alguns experimentos anteriores, né? Começaram lá no começo da década de 80, o experimento Able, 2A e 2B, um na estação seca e outro na estação chuvosa. Né? São experimentos principalmente de avião, mas que também já começaram a medir a química da atmosfera, além de radiosondagem. Né? Os resultados desses artigos foram publicados, os resultados desses experimentos foram publicados nesses artigos. Tem um livro chamado do experimento Abracos, que trata também muitos resultados dessa época. O experimento RBLE, quer dizer, Rondônia Boundary Layer Experiment, também aconteceu nessa época. Abracos, eu não me lembro agora qual o sigla de Abracos. Mas o Abracos foi um experimento que durante vários anos em Rondônia, aqui tem um diagrama temporal, né, dos vários lugares que aconteceram medidas, principalmente em Ji-Paraná, aqui os anos 92, 93. Então, muitas questões foram levantadas nesses experimentos e percebeu-se o tamanho da encrenca. Quer dizer, a ignorância científica era gigantesca, o conhecimento científico a ser adquirido era enorme, e isso não ia ser adquirido por projetos individuais, por mais bem intencionados que fossem. Ou havia um esforço coordenado de centenas de pessoas, né, ou a gente não ia entender direito como funciona o sistema amazônico. E boa parte do conhecimento hoje veio do experimento LBA. Então, a primeira campanha do projeto LBA, isso aqui, gente, nós estamos falando de 3 meses em Rondônia, numa fazenda, onde você tem dezenas de pesquisadores de vários lugares do mundo coletando experimentos, coletando dados de maneira intensiva, incluindo aviões, incluindo análise de satélite, incluindo medidas in situ. Então, assim, era um esforço inédito para a época. Né? A ideia do experimento WET-MC, uma parte dela era para calibrar o satélite tree, né? A parte de medida de precipitação, e uma parte era para entender melhor os mecanismos de convecção da região, Wet Season Atmospheric Mesoscale Campaign, ou seja, principalmente focando no sistema de mesoscala. Uma segunda edição, praticamente, do WET-MC aconteceu na estação seca em Rondônia, Radiation Cloud and Climate Interactions. Em 98 e 2001, teve o LBA Claire, que são 2 experimentos mais focados na parte de química. O pessoal do Instituto Max Planck, que trabalhou bastante nisso aqui, experimentos com aviões. Tem um professor eu tinha começado meu doutorado, eu fiz minha primeira campanha em 2001, comecei o doutorado em 2000, final de 2000. Tinha um professor da UFAL, que eu não me lembro agora, o nome dele acho que é Marcos, ele estava nessa campanha. E o experimento LBA SMOC, que foi feito na estação seca em Rondônia. E vários artigos seminais saíram desses experimentos. Eu vou falar um pouquinho agora dos resultados desses experimentos. O LBA, como um projeto em si, ele reduziu, ele ainda continua oficialmente, mas assim, ele não é tão grande quanto era o projeto original. Né? A NASA saiu no final da primeira metade dos anos 2000, e o Brasil tentou implementar um programa, transformar o projeto num programa. Alguns esforços continuam, mas alguns outros projetos muito importantes continuaram investigando diversos aspectos do funcionamento do ecossistema amazônico. Só voltando aqui atrás desse slide, essas campanhas, elas eram curtas. Curtas, que eu quero dizer, 2 meses, 3 meses, 1 mês às vezes. É muito difícil manter uma estrutura de medidas em uma região do interior da Amazônia. Porque você tem um problema de infraestrutura, claro, né? Muitos lugares não tem energia elétrica, os lugares realmente remotos que você quer medir, às vezes não tem nem estrada. Né? Então, são verdadeiras peripécias fazer essas campanhas, peripécias no sentido positivo. Né? O projeto Chuva, ele começou alguns anos atrás, ele é um projeto, como é que se diz? Ele vai mudando de lugar, tem várias campanhas. Essa figura está um pouco pequena, não sei se vocês conseguem ver, mas a ideia do projeto Chuva era caracterizar os principais sistemas formadores de chuva pelo Brasil inteiro. Então ele teve vários lugares, Alcântara, Fortaleza, Belém, e também teve um no Amazonas, que era junto com o projeto Go Amazon. É um projeto coordenado pelo professor
Luiz Augusto Toledo Machado, do INPE. Projeto fantástico. Tem uma pegada muito forte de melhorar os produtos dos satélites GPM, né, a questão das taxas da chuva sobre o continente, como isso funciona, como melhorar isso. E tem diversos problemas, principalmente com nuvens quentes, em determinar a chuva a partir de satélite. Né? O projeto ATO, não sei se vocês já ouviram falar, é Alta Torre de Observações. É uma sigla que funciona tanto em inglês quanto em português. Em inglês seria Amazon Tall Tower of Observation. Torre de Observações Alta da Amazônia. É uma torre, essa foto não dá para perceber o tamanho dela. Essa torre tem cerca de 350 metros. Eu acho que é a segunda maior torre de medidas do mundo. Tem uma similar na Sibéria. Né? E a ideia, esse projeto junto com o Max Planck, junto com o governo brasileiro, essa torre já tem alguns 5 anos ou mais que está instalada. Essa torre está num lugar realmente remoto. Você tem que pegar estrada, barco, depois estrada de terra de novo, para chegar lá. É quase um dia de viagem para chegar na torre. Né? E é um projeto de longo prazo que está rodando e tem uma série de dificuldades logísticas de rodar também numa região mais remota ainda. A ideia de você ter uma torre muito alta é que, assim, conforme você vai na câmera, conforme você mede quantidades atmosféricas a 10 metros, a 20, a 30, a 50, a região que você está representando, ela vai crescendo. Então, se você mede a altura da copa de 35 a 45 metros, se você está com uma torre de 50 metros, você vai ver uma influência, que se chama em inglês de footprint, próximo. Agora, se você medir isso em 350 metros, o footprint é de uma escala de representatividade espacial gigantesca. Você está pegando o ar que vem do oceano, eventualmente, a 350 metros, né, com pouquíssima mistura. Então, assim, a ideia é você fazer perfis da atmosfera amazônica em diferentes alturas e ter diferentes footprints da região. O projeto Go Amazon, aconteceu em 2014, 2015, é um projeto que trouxe para o Brasil por 2 anos. Isso foi uma coisa impressionante, quer dizer, fazer medidas contínuas por 2 anos no interior da Amazônia. Até hoje não teve nenhuma campanha tão extensa, assim, tão intensiva. Foi um projeto junto com o DOI americano. O DOI ele tem uma infraestrutura chamada ARM, Atmospheric Radiation Measurement, medidas de radiação atmosférica. Mas, assim, a filosofia deles é ter uma série de instrumentos que são quase como plug and play. Você leva containers prontos e leva 1 ou 2 pessoas para coordenar essas medidas. Os equipamentos são feitos para serem autônomos. Os dados são abertos, qualquer pessoa pode entrar no site do ARM e baixar. E foi a primeira vez que teve medidas de período tão longo, porque o problema daquelas campanhas é isso, você mede 3 meses, 2 meses da estação chuvosa. Aí você se pergunta, quão típico isso é? Se aquele é um ano de El Niño, já era, suas medidas são características de um ano de El Niño. Então é importante você ter medidas mais longas para ter uma representatividade minimamente que fica realmente representativa do que pode ser o clima naquela região. Né? Até hoje, muitos mestrados e doutorados, muita gente sai dos dados do Go Amazon. Né? E vão sair muitos ainda, assim como do Projeto Chuva. Todos os dados foram armazenados no servidor e são dados preciosíssimos. Né? Então, vamos falar um pouquinho então, de como que essas campanhas construíram o que a gente conhece hoje sobre formação de nuvens na Amazônia. Eu peguei essa foto, porque essa é uma foto tirada de uma torre, de um desses sítios do LBA. Você pode ver aqui toda a copa das árvores, né? Aqui a gente tem um sistema, uma nuvem bem carregada de chuva, e a gente vê que só nessa região está chovendo. Essa é uma situação muito comum na região. Você olha de longe uma nuvem gigantesca e você vê chuveiros individuais saindo da mesma nuvem. A proporção da nuvem que chove ela é bem menor, bem menos que a metade da área dela, que mostra que visto do satélite não é fácil dizer onde está chovendo. Né? É muito difícil esse tipo de informação a partir do sensoramento remoto. Bom, vamos lá então. Agora eu falei para vocês que abri o segundo outline, né? Isso aqui é aquele terceiro item do outline, eu estou abrindo ele aqui. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas meteorológicos que atuam na região. Quer dizer, quem que determina os sistemas precipitantes. Né? Nós vamos passar um pouquinho por esse artigo
do Luiz Augusto Machado, do INPE. Esse artigo é um artigo muito interessante, né? Que ele descreve de maneira observacional o que é o ciclo diurno da convecção na Amazônia, que até hoje os modelos não conseguem representar direito. Tá? Nós vamos passar pela hipótese dos aerossóis influenciando a física de nuvens, que foi uma construção importante desse experimento, e resultados recentes, que veio uma espécie de métrica no ciclo de vida dos sistemas convectivos, passando pelos grandes desafios que tem aí pela frente. Bom, vamos lá. Essa figurinha aqui é já do artigo da Michele Reboita. Esse artigo é bem interessante também. Você vê aqui as totais de precipitação na região. A gente vê aqui, vamos pegar a região amazônica aqui, né? 2.450 é o limiar dessa isolinha para cima. Nós estamos pegando o que aqui? Região da fronteira, né? Do Brasil com a Colômbia. Essa aqui é a famosa cidade de São Gabriel da Cachoeira. Então a gente olha aqui nesse mapa da direita, e você vê que essas figurinhas em preto são ciclos de chuva, né? Como se fosse a curva de chuva. Então você vê que nessa região você tem uma estação seca e chuvosa bem marcada. Aqui na região noroeste do Amazonas praticamente não tem estação seca. Praticamente chove o ano inteiro, né? Essas regiões aqui chegam a 3.500 milímetros de chuva por ano. Imagina, 3,5 metros de chuva. É muita água, né? Conforme você vai vindo aqui mais para leste da Amazônia, você começa a ter uma coisa mais marcada de estação chuvosa e seca, né? O vale aqui, o mínimo, está nessa região em amarelo, a gente vai ter a região de Santarém, e a gente volta a ter uma região de alta precipitação aqui na região de Belém. Tem uma influência muito forte da dinâmica da brisa, com linhas de estabilidade e de transporte de umidade, né? Então, quem são os sistemas meteorológicos que modulam, né? A zona de convergência intertropical, que também é muito importante no Nordeste brasileiro, principalmente na porção norte do Nordeste. Ceará tem uma importância muito importante a ZCIT na chuva anual. A zona de convergência do Atlântico Sul, que às vezes rasga a América do Sul, aqui de Rondônia até o Sudeste, é muito importante para a chuva aqui na região Sudeste, os ACAS, para encher reservatório. As linhas de instabilidade que são formadas aqui na região leste da Amazônia e se propagam, algumas delas, inclusive, tem um fenômeno ondulatório, que forma aqui, some no meio, vai reaparecer em Manaus. Boa parte da chuva da estação chuvosa na Amazônia Central são das linhas de instabilidade. Frentes frias, por incrível que pareça, as frentes frias chegam aqui na Amazônia, principalmente na região do sudoeste. Rondônia tem muita penetração de frente fria, chega a fazer 10 graus em Porto Velho, dependendo da época do ano. Agora, essas frentes frias, às vezes, elas chegam bem mais longe, elas chegam até a Amazônia Central, e correm chamadas friagens, né? Não é um frio, assim, chega a 18, 20 graus, mas para o ecossistema amazônico isso é muito frio. Um peixe que está acostumado a viver a 30, quando a água chega a 18, 20 graus, morre muito peixe, né? Os sistemas convectivos de média escala têm um papel importante na região também. A alta da Bolívia não é... Bom, eu não sou meteorologista, né? Mas assim, a Albert me corrija se eu estiver equivocado, mas eu entendo que a alta da Bolívia ela é mais um diagnóstico do que um fator determinante. A intensidade da alta da Bolívia determina a intensidade da convecção na região amazônica. E a convecção local, gente. A convecção local é uma questão fundamental que a gente vai ver por quê. Porque assim, o que acontece? A convecção local ela vai interagir com todos os sistemas de escala de larga escala e escala mais meso. E você ainda tem a TSM influenciando muito forte toda a intensidade das estações secas e chuvosas na região. O El Niño e Laninha e a TSM do Atlântico tropical, que foi o que determinou fortemente uma seca que foi muito forte na bacia do Rio Madeira no ano de 2005. Então agora eu vou pegar um pouquinho os resultados do primeira campanha. Então vou passar agora por vários resultados experimentais que construíram mais ou menos o que a gente tem como noção do que é hoje. Como é que está aí? O chat não tem pergunta, por enquanto, né? Beleza, vamos lá. O experimento aconteceu de janeiro a março, em Rondônia, numa fazenda, chamada Fazenda Nossa Senhora. Resultou em uma edição especial do Journal of Geophysical Research. Quem quiser entender um pouco da ciência
Meteorológica da Amazônia, essa edição aqui é quase obrigatória. Foram feitos vídeos em 2 sítios, um em floresta, na Rebio Jaru, e numa região de pastagem, para medir trocas de energia entre superfície e atmosfera e as diferenças potenciais. Então vamos lá. Eu vou me debruçar um pouquinho nesse gráfico aqui, para depois fazer uma discussão mais geral. Esse artigo é um artigo chama professor Luiz Augusto. Eu queria perguntar para vocês o que você acha que se destaca nessa figura. Vamos ver o que ela diz. Essa figura é resultado da esquerda de observações com o satélite GOES 8 na época. Né? Aqui a gente tem o quê? Temperatura de brilho das nuvens observadas do satélite, em toda a região desse quadrado aqui. Então, o que acontece? A gente está vendo aqui o quê? Fração de cobertura de nuvens, né? Para diferentes faixas de temperatura. Bom, então aqui a gente tem todo mundo que é menor que 284 Kelvin, menor que 205 Kelvin e menor que 210 Kelvin. Bom, 284 Kelvin é 11 graus Celsius. Ou seja, tudo que é abaixo de 284 graus Celsius, abaixo de 11 graus, no ponto de vista do satélite, é nuvem. Então, você tem aqui um ciclo que começa meia-noite, tem um máximo de cobertura de nuvens de quase 95%. Observem que essa curva em preto está nesse eixo aqui. Né? Passando por um mínimo, em torno de meio-dia, das nuvens de 284 Kelvin. Subindo um pouquinho mais aqui. Essas outras curvas, elas se referem a nuvens que têm topos com temperaturas mais frias que 235 e 210. 210 Kelvin, gente, é menos 60 graus. Ou seja, isso aqui, essas com triângulozinho, é a fração da cobertura de nuvens que estão relacionadas com convecção profunda. Aquelas torres que geram tempestade. Então você vê que, diferente das nuvens mais rasas, elas vão ter um ciclo diferente. Elas vão cobrir a sua fração de cobertura do céu, tendo um pico aqui em torno de, que horário? 4h30 da tarde. Ou seja, as nuvens rasas vão diminuindo a sua contribuição e vai aumentando a contribuição das nuvens com convecção profunda. Vai ter um ápice em torno de 4h30 e 5h30 da tarde. 235 é como se fosse um limiar para atividade convectiva. E 210, torres de convecção profunda. Então, o que a gente vê é isso aqui, quer dizer, você tem um ciclo diurno padrão na convecção na Amazônia, que começa com uma redução das nuvens rasas, crescimento das nuvens mais profundas, a expensa das nuvens mais rasas, né? E um pico disso por volta de 4h30 da tarde. Do lado direito, a gente vai ter o quê? Os dados do radar. Ou seja, a refletividade aqui está associada com a intensidade da chuva. Então a gente vê que tem uma certa chuva aqui na região na madrugada, mas o que realmente acontece de maneira intensa, envolvendo todos os tipos de nuvem, vai acontecer o quê? 2 da tarde. Então, assim, esse é o ciclo diurno típico. Claro, tem oscilações em torno desse valor médio. Mas observem que a chuva acontece 2 horas antes do pico da atividade convectiva. Essa foi uma primeira questão. Como que a chuva é mais intensa antes do pico de nebulosidade? Né? Então, a explicação para isso é que nessa faixa aqui das 2h30 da tarde, que é essa região aqui, o sistema está se desenvolvendo. Tá? Aqui você tem um processo de convecção mais eficiente do que observado em outros lugares. Né? Já gera uma quantidade de chuva muito forte. E, se você pensar bem, essas torres convectivas, no momento que elas se tornam muito altas, elas se desacoplam da superfície. Então, o que vai acontecer? Os processos que estão gerando chuva, eles são forçados pela grande forçante de calor de troca com a superfície. E o processo de formação e crescimento da nuvem continua, mesmo com chuva, até atingir um ápice. Ele se desacopla e você forma o quê? Aquele monte de nuvens cirros que vem depois da chuva de convecção profunda. Tá? Então,
Então, esse é um resultado primeiro. Primeiro, um ciclo típico de nuvens rasas sendo consumidas, nuvens profundas sendo formadas, depois dissipadas, e a chuva se formando 2 horas antes do pico de convecção. Esse aqui é um exemplo, né? Né? Tem aqui essa curva aqui em preto e essa meio sombreadinha aqui, é o dado do radar. Essa aqui medida em superfície da chuva, né? Acontecendo aqui por volta de 15 horas. E aqui você tem o ciclo de formação de nuvens com diferentes temperaturas de corte. Essa quadradinha aqui são as nuvens mais rasas. Essa daqui com a bolinha das nuvens de continuidade convectiva. Então, chove às 15 horas, o pico das nuvens convectivas às 17 e elas se dissipam. Sobrando o quê? Aquela montanha, quem morou na região vê que depois da chuva você tem um céu, uma miríade de tipos de nuvens. Né? Então isso é um processo típico. A chuva aqui, o pico, o máximo de nebulosidade, o mínimo de nebulosidade de nuvens mais alto, e finalmente aqui, no nascer do sol, o mínimo das nuvens rasas. E o ciclo se repetir no dia seguinte. Aí a pergunta que não quer calar: os modelos reproduzem esse ciclo diurno? A resposta é não. Os modelos falham fragorosamente em reproduzir esse processo. Por que isso acontece? Bom, para isso eu tenho que voltar lá atrás, no slide anterior, e chamar a atenção de convecção local. O que acontece? Como que os modelos funcionam? Os modelos funcionam para ativar a chuva por parametrizações. Né? Parametrizações de convecção, que funcionam muito bem em latitudes médias. Aqui na região tropical, eles não funcionam bem. Por quê? Porque os gatilhos que são escolhidos pelos modelos não funcionam. E por que eles não funcionam nessa região tropical? Por um motivo simples. Vocês viram que antes da convecção profunda acontecer, ela é precedida o quê? De nuvens rasas. Aqueles cúmulos de bom tempo. Esses cúmulos de bom tempo exercem um fator crucial. Eles primeiro se formam de manhã, eles transportam a umidade dos níveis mais baixos para os níveis médios da atmosfera, umidificando essa região, permitindo que na segunda etapa do dia você blinde, do ponto de vista do entranhamento de ar seco, a construção das nuvens mais profundas na segunda parte do dia. E também ao fato de que você forma essas nuvens rasas, esses puffzinhos de bom tempo, você está sombreando a superfície. Então a quantidade de energia que chega na superfície é menor do que se tivesse céu claro. Ora, os modelos, as parametrizações são para você trabalhar com resoluções, quando muito, de 20 km. Né? E essas nuvens de bom tempo, elas têm 1, 2 km. Ou seja, são processos subgrade. Os modelos não resolvem. Então, qual é o resultado que se observa? Os modelos, eles colocam a chuva pesada, convectiva, aquele pico de chuva que vocês viram às 2 da tarde, às 8 da manhã. Porque ele não consegue representar esse sombreamento. Então, imediatamente, força a superfície, gera nuvens profundas e cabrum. Chove. Então, esse é um problema em aberto até hoje. Tá? E é um dos problemas que o professor Elber trabalha, quer dizer, modelagem de alta resolução. A gente trabalhou num projeto junto que teve que chegar a 170 metros de resolução do WRF para conseguir simular minimamente esse ciclo diurno. 170 metros. Agora, isso, por vista computacional, é muito pesado. Né? Você não vai conseguir simular o globo em escala de 170 metros. Né? Então, esse é um problema em aberto ainda. Como resolver os modelos, parametrizações adequadas que representem o ciclo diurno da precipitação na convecção na Amazônia. E se você não representa direito o ciclo diurno da Amazônia, você não representa direito o papel dela no clima global. Você tem que resolver os processos de alta frequência para conseguir extrapolar para os processos de baixa frequência, na escala global. Bom, esse é um aspecto. Outro aspecto que eu vou chamar a atenção, que também foi o resultado desse experimento, foi que eles perceberam, nesse experimento de Rondônia, que havia 2 períodos com respeito à componente zonal do vento. Né? Então, aqui está o quadradinho da região. Tinha um padrão que o vento meio fazia a curva aqui por trás. Né? E os ventos chegavam no sítio oriundos de oeste. Eram chamados ventos de westerly. E havia um outro padrão
em que o vento fazia a curva antes. E as massas de ar que atingiam o sítio vinham de leste, chamados Twitter. Bom, aqui está a componente zonal, é só a componente leste-oeste do vento, né, na região, alguns dias. E o que aconteceu? Foi percebido nesse experimento que havia muitas diferenças nos sistemas convectivos que vinham quando o vento vinha de oeste, quando vinha de leste. E aí que surgiu a chamada hipótese dos aerossóis. Né? Ou seja, os ventos, quando o vento vinha de oeste, os sistemas convectivos eram menos desenvolvidos verticalmente. Se ele tem menos desenvolvimento vertical, forma-se menos gelo. Se forma-se menos gelo, tem menos raios. Outra coisa que também se observou é que quando o vento vinha de oeste, a concentração de aerossóis era muito baixa. E as taxas de precipitação médias eram menores. Ainda que o total de chuva do evento fosse igual, porque esses eventos de oeste eram mais longos em termos de tempo. Então, era uma taxa de chuva menor, mas por um tempo mais longo. Esse gráfico da direita mostra, por exemplo, o ciclo diurno médio de relâmpagos, né? Que está associado ao quê? Mais relâmpago está associado a gelo. Então você vê aqui, primeiro um ciclo diurno dos raios, né? Um pico aqui de raios no final do dia, o que está certo, né? As nuvens profundas acontecem mais nessa região. Mas, olha só, dá para ver que as coisas em preto são os ventos de leste e em cinzas de oeste. As quatro curvas são dois tipos de equipamento distintos. Mas dá para ver que os ventos de leste tinham uma intensidade de relâmpagos maior do que os de oeste correspondentes. Então, assim, era uma observação muito importante na época. Os sistemas convectivos têm características completamente diferentes dependendo da direção do vento que elas originam. Aqui é uma outra forma de ver a mesma coisa. Quer dizer, aqui à esquerda a gente tem estação chuvosa, períodos de ventos de oeste. Estação chuvosa, período de leste. Aqui, período de seco. Outubro de 99, bem poluído. Né? Aqui, o que a gente tem? A concentração de núcleos de condensação de nuvens. É aquela fração dos aerossóis atmosféricos que tem a habilidade de nuclear uma gota de nuvem. E a gente vê aqui que do período de oeste para leste para o período de seca vai tendo um crescimento na concentração. E a gente vê também que há um crescimento nos relâmpagos. Ou seja, as nuvens se tornam mais altas, tornam mais gelo, gera mais raios. Essas observações foram sendo construídas, né? Também se observou isso aqui, que nos ventos de oeste, né, as gotas de chuvas eram maiores. Ou seja, apesar de ter uma taxa de precipitação menor, um desenvolvimento vertical menor, né, as gotas de água que chegavam embaixo, elas eram, em média, maiores. Menos gotas e mais e maiores. Então, o que acontece? Começou a se discutir o que causava isso. Bom, a hipótese que se veio foi o efeito de uma outra figurinha que talvez seja melhor aqui. Ou eu pulei. Bom, vai ficar essa mesmo. Acho que eu tirei uma figura importante aqui. Levantou-se a hipótese dos aerossóis estarem influenciando no ciclo de vida dessas nuvens. Como? Bom, eu vou fazer rapidinho essa figura aqui. Essa figura do relatório do IPCC, o R4, discutindo alguns efeitos dos aerossóis na atmosfera. Né? Os aerossóis, para quem não sabe, são partículas em suspensão. Né? Qualquer tipo de partícula líquida ou sólida em suspensão na atmosfera chama-se aerossóis. Os aerossóis influenciam o clima. Como? Né? Bom, só eles lá já influenciam espalhando e absorvendo radiação. É o chamado efeito de Nernst. E aí você tem uma outra gama de efeitos, são chamados efeitos indiretos, os efeitos de aerossóis em nuvens. Uma nuvem formada em condição limpa, o que acontece? Você era uma mesma nuvem formada em uma situação limpa e uma situação poluída. Numa situação limpa, as gotas vão se formar nos aerossóis que estão disponíveis. Como tem pouco aerossol e o vapor de água disponível é o mesmo, eu vou ter poucas gotas grandes. Né? Então essas gotas crescem rápido e forma-se chuva rapidamente. Se eu tenho mais aerossóis, eu vou ter a mesma quantidade de água, eu vou ter uma quantidade maior de gotas menores. Isso já mudaria o quê?
o albedo das nuvens, que é o chamado efeito Twomey, né? Que é um efeito importante do ponto de vista climático. Um outro efeito, que se discutiu muito, que eu não vou entrar no mérito dos outros aqui, agora, porque isso aqui dá para fazer um seminário só sobre esse slide, seria o efeito microfísico. Quer dizer, se eu tenho mais gotas menores dentro de uma nuvem, o que acontece? Eu vou estar inibindo, teoricamente, estaria inibindo a formação de chuva quente. E essa nuvem iria se desenvolver, necessitar se desenvolver mais verticalmente, formando gelo, para que você venha a ter chuva. Essa é a chamada hipótese dos aerossóis. Eles falam, puxa vida, eu tenho situação limpa, pouco desenvolvimento vertical, situação poluída, muito desenvolvimento vertical, os aerossóis estão causando isso, eles estão fazendo com que as nuvens não chovam antes verticalmente para que ocorra a chuva. E essa hipótese dos aerossóis, ela permeou boa parte da pesquisa nos anos 2000 e 2010, até ela ser efetivamente quantificada. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma certa dicotomia termodinâmica versus aerossóis, mas não é versus. Na verdade, elas são coisas complementares, mas assim, você tem aspectos dos dois lados que influenciam o ciclo de vida das nuvens. A termodinâmica, com todos esses itens aqui que eu estou colocando, e os efeitos indiretos dos aerossóis. Né? O efeito semidireto é quando você tem tanto aerossol numa camada que você esfria a superfície e inibe a formação de nuvens. Né? Então, para vocês terem ideia de como isso é importante, não só em ponto de vista da Amazônia, essa aqui é uma figura do IPCC que mostra as forçantes radiativas. Né? Os efeitos dos aerossóis está aqui. Tá? O efeito dos aerossóis em nuvens, olha o tamanho da barra de erro. É gigantesco. Esse aqui é só o efeito do brilho alterado. Tá? Na verdade, eu vou mostrar aqui um slide rapidinho, que é desse paper da Uricloma de 2005, um paper antigo, mas ele é bem pedagógico ainda. Ele mostra uma série de outros efeitos dos aerossóis em nuvens. E o que eu queria chamar a atenção aqui, você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Afetam que tipos de nuvens? Todas as nuvens, nuvens de fase mista, etc. E tal. Aqui você tem uma estimativa da magnitude dos efeitos. E tem uma série de efeitos aqui embaixo que nem ideia da magnitude se tem. Não tem nem estimativa. Né? Por isso que aqui na imagem do IPCC você tem esse daqui, porque é um dos que tem um mínimo de confiabilidade científica. O que a gente sabe mais ou menos é a barra de erro. Existe uma série de outros efeitos mal conhecidos que se sabe que eles têm o potencial de alterar, mas ó, altera a forçante, cresce, decresce, cresce, decresce. Só tem uma ideia vaga. Né? Então, assim, é uma área de pesquisa super atual e relevante para a gente entender a grande pergunta que vale trilhões de dólares. Qual o comportamento das nuvens num mundo mais quente? 11 horas. Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu tenho um punhadinho de slides aqui. Vamos ver se eu consigo. Bom, então, assim, quais são os resultados principais obtidos nos últimos anos? Bom, aqui a gente tem... Primeiro, esse artigo aqui é um artigo que foi lançado em 2001, que permeou boa parte disso. Percebeu-se o quê? Que as concentrações de aerossóis eram tão baixas na região amazônica, na estação chuvosa, né? Aqui você tem um gráfico de concentração de partículas em preto, e as diferentes supersaturações que os aerossóis se tornariam CCN. E as concentrações são muito baixas, comparáveis àquelas observadas em regiões remotas oceânicas. Então se falava assim, nossa, se as concentrações de aerossóis são tão baixas na Amazônia, então está explicado. Olha só, eu tenho poucos aerossóis, as nuvens se formam em poucas e grandes gotas, a chuva é super eficiente. Então eu tenho, na Amazônia, nuvens formadas como antes da Revolução Industrial, seria como se fosse um fóssil da atmosfera limpa. Né? Então muitos esforços se deram nesses anos para falar, bom, vamos ver como funcionam as nuvens na Amazônia, para ver como eram as nuvens continentais antes da Revolução Industrial, quando a atmosfera era limpa, que é a chamada hipótese do Green Ocean, não sei se vocês já ouviram falar. Condições marítimas sobre o continente. Essa aqui é um gráfico de um outro artigo do mesmo autor, mostrando, quer dizer, a concentração de partículas CCN, que são aquelas com habilidade de formar gotas de nuvem,
né, em função da supersaturação. Aqui as condições da Amazônia limpa, né, e aqui regiões sob efeito de queimada. Você vê que a escala é log, a diferença é brutal. Você sai aqui da casa de algumas, menos de 100 para 800 partículas, um fator 10. Então, tornou um grande tema de estudo na época. Um outro artigo seminal, que também aconteceu em 2004, foi o artigo do Ilan Koren, que mostrou que, usando dados do satélite, isso aqui, quer dizer, vocês podem observar aqui, isso aqui são imagens feitas na estação seca, não me lembro de que ano, acho que é 2002, ou 2004, não me lembro agora. O paper é de 2004. Mas vocês podem ver que aqui, ó, essa região está coberta o quê? De fumaça, da estação seca. Onde há fumaça, não há nuvens, com exceção desse sistema intenso aqui. Essa linha branca é o que separa o bioma amazônico do cerrado. E essa linha verde é a linha do litoral. Então ficou claro, olha, onde há fumaça, não há nuvem. Logo, os aerossóis estariam inibindo a formação de nuvens na Amazônia. Seria uma evidência experimental da formação de nuvens, da inibição da formação de nuvens. Aqui uma imagem similar. Então você vê que onde acaba a fumaça, você tem um campo enorme de nuvens rasas formadas. E onde há fumaça, não há nuvens. Aqui uma imagem semelhante. Tá? Então, ficou-se a pergunta, que é o que coloca essa aqui embaixo. O que está causando isso? Se onde há aerossóis não há nuvens, o que está acontecendo? Haveriam duas hipóteses. Uma, a quantidade de aerossóis devido às queimadas era tão brutal que as gotas formadas eram tão pequenas que elas se evaporariam, sem antes formar uma nuvem. Né? A outra hipótese seria, eu tenho uma pluma de queimada tão grossa na atmosfera que eu sombreio de tal forma a superfície, seria o chamado efeito semidireto, que nem conseguiria chegar calor até o chão, a radiação até o chão suficiente para gerar o calor para formar células convectivas que formariam os nuvens rasas. Como responder essa pergunta? Né? Com modelos. Né? Então, em 2006, o Jiang e Feingold publicaram esse artigo no Journal of Geophysical Research. Eles pegaram um modelo de microfísica BIM. O que é um modelo de microfísica BIM? É um modelo que simula todas as interações de colisão e coalescência dentro de uma nuvem. Assim, toda a parte de evolução microfísica da nuvem é resolvida explicitamente. Você coloca uma distribuição de tamanho de aerossóis, uma distribuição de tamanho de gotas, você considera as diferentes velocidades de queda de cada gota, considera a eficiência de colisão e coalescência, e aí você consegue simular uma nuvem. A resolução desse modelo deles era da ordem de 100 metros. É um modelo, para quem gosta de modelo, ele é um modelo similar ao RAMS, que tinha uma microfísica bem avançada. E o que eles concluíram? Quando eles colocaram aerossóis sem interagir com a radiação, ou seja, só o efeito microfísico, os aerossóis não mudavam a fração de cobertura de nuvens. Ou seja, o efeito microfísico não mudava significativamente a concentração de gotas, a conteúdo de água líquida. Quando eles colocaram um efeito de absorção de radiação nessa pluma que estava ali, as nuvens desapareceram. Então a conclusão é que o efeito que estava dominando e gerando esse fenômeno era o quê? A redução da quantidade de radiação chegando na superfície e não havia, portanto, aquecimento suficiente para fazer o aquecimento da superfície e gerar, portanto, as plumas e a geração de empuxo. Né? Em 2004, também na mesma edição da revista, o professor Andy Andrea do Max Planck publicou esse artigo, né, em que eles fizeram medidas de avião naquela campanha de 2002 do SMOC, em que eles mediram o quê? A distribuição de tamanho de gotas. Essa figura aqui da direita ela é uma figura só, mas ela tem muita informação. Né? Então, primeiro essa aqui. O que acontecia quando você media a concentração de partículas? Uma situação de Green Ocean, que eles chamam, né? Oeste da Amazônia, região limpa. Olha só, um perfil vertical super homogêneo e baixíssimo, poucas concentrações, abaixo de 500. E numa região de queimada, o avião foi fazendo perfil milhares de partículas, principalmente aqui na camada limite,
onde vai se formar a base da nuvem, mas mesmo assim em altas altitudes, muito mais. E um enorme pico aqui em cima. Esse gráfico aqui da direita, ele mostra o quê? Distribuição de tamanho de gotas, aqui tamanho de gotas, né? Conteúdo de água líquida para cada faixa de tamanho de gota, sob diferentes condições. Aqui em oceano marítimo mesmo, aqui região remota da Amazônia, aqui região com fumaça, e aqui o que eles chamam de pirocúmulos, aquelas nuvens que são formadas pela energia disponível de uma queimada. Então a gente pode ver o que aqui? Cada linha corresponde a uma altitude. Então, por exemplo, essa daqui, 400 metros, é a mais baixa. E essa em vermelho, 1.550 metros. O que a gente vê? Que de altitudes mais baixas para altitudes mais elevadas, as gotas vão aumentando de tamanho. Isso é o quê? O efeito da colisão e coalescência acontecendo. Ou seja, uma nuvem limpa, as nuvens vão acontecendo e a coalescência vai aumentando e a distribuição de gotas naturalmente evolui. De uma maneira um pouco diferente, mas em essência igual, acontece a mesma coisa numa nuvem na região limpa da Amazônia. Numa região com fumaça, isso ocorre, mas vocês podem ver que a dificuldade é muito maior. Né? De 3.000 para 4.000 metros, praticamente não há diferença. Quando aqui, de 3.000 em azul para 4.500, há uma diferença grande aqui dessas gotas maiores. E numa região de pirocúmulos, as gotas não mudam de altura não mudam de tamanho em relação à altura da nuvem. Ou seja, aqui é um efeito brutal de quantidade de aerossóis realmente inibindo o crescimento de gotas. Aí você fala, poxa, mas 10, 20 micrômetros, isso aqui é relevante? Será que isso aqui é importante para a formação de chuva? A resposta é 14 micrômetros, essa faixa que eu estou passando no meu mouse, é o diâmetro crítico para que aconteça a coalescência. Então, quando você não consegue passar desse tamanho, fica muito difícil de você ter coalescência. Aqui tem algumas que passam, mas assim, são poucas, muito poucas. Assim, realmente, assim, a quantidade de aerossol que vai brotando e aparecendo e inibindo é muito grande. Agora me falha a memória se é diâmetro ou raio. Eu acho que é 14 micrômetros de diâmetro. Enfim, o fato é, muito aerossol altera o desenvolvimento microfísico das nuvens. Então, esse artigo da Science de 2004, ele mostrou esse efeito. Isso não significa, gente, que diminua a quantidade de chuva. Né? A quantidade de água na atmosfera, de vapor d'água, estaria aumentando se não tivesse chovendo o suficiente. Estaria sendo transportada para outras regiões. O que muda, né, o professor Satyamurthy publicou em 2003 ou 2007 um artigo na Theoretical Applied Climatology. Ele publicou uma análise de mais de 20, 30 anos de estações de superfície de totais, mensais e anuais, né, na Amazônia. Ele observou que há mudanças em alguns lugares, né? Alguns lugares aumentam, alguns lugares diminuem, mas na escala da bacia amazônica, as totais pluviométricas não mudaram. Né? O que mostra que ele considerou dados, inclusive, antes dos anos 70, não havia queimada na região. Então isso mostra que, assim, do ponto de vista de totais pluviométricas, não há mudança. Né? Mas o que você muda é que ao alterar o desenvolvimento da nuvem de uma nuvem mais baixa, 4, 5 quilômetros, a isoterma na Amazônia está em 5 quilômetros, isoterma de 0 grau, para nuvens de 12, 20 quilômetros, você está deslocando os centros de troca de energia para altitudes mais elevadas, o que tem potencial impacto no nível de teleconexões, né? E as tempestades podem se tornar mais severas, afinal, nuvens com gelo têm tempestades mais severas. Né? Você muda o ciclo de vida das nuvens, dos sistemas convectivos, potencialmente. Recentemente, bom, a história dos aerossóis é essa, né? Assim, eles foi percebido então que eles têm um papel, né? A termodinâmica, a gente tem que ter claro isso, a termodinâmica é o fator principal. Tá? O principal fator a alterar as condições termodinâmicas de formação de nuvens da Amazônia vem de mudanças de uso da terra, porque você muda a questão de boi, você muda o calor sensível fica muito mais elevado, você muda a vegetação, você muda tudo. Tá? E os aerossóis eles entram para modular isso e alterar o funcionamento dos sistemas convectivos.
né? Mas nos anos 2000 isso foi uma grande discussão, assim, até que ponto os aerossóis podem estar alterando o ciclo sazonal, o ciclo anual de chuvas na Amazônia. Dos anos para cá, se estabeleceu uma outra tática, uma outra abordagem de medida, que eu vou mostrar, acho que tem mais 2 slides só, gente, 2 ou 3 slides, que é analisar a dinâmica do vapor d'água. O professor David Adams, ele trabalha no Amazonas do tempo, hoje ele trabalha no México. Ele fez uma análise de um sensor chamado GPS, né, que mede o quê? O vapor d'água integrado na atmosfera. Então, é um sensor fantástico, porque ele te dá o PWV em qualquer situação de tempo. Pode estar chovendo, pode estar seco, ele funciona pelo atraso do satélite, do sinal do satélite GPS, devido ao vapor d'água na atmosfera. Então, que era um termo de correção, virou um termo de medida. O que ele percebeu? Bom, esse primeiro gráfico aqui, o que é? Aqui é a frequência de sistemas convectivos de convecção profunda. Ele trabalha com convecção profunda. O ciclo anual, né? Na Amazônia Central, tá? Esqueci de falar isso. Então você tem um mínimo em agosto, 3 anos e meio de dados isso aqui, pessoal. Né? O ciclo diurno, aqui em horas, né? Que acontece os sistemas de convecção profunda. Então você vê que segue mais ou menos aquele ciclo mostrado lá em Rondônia. Isso é interessante você ver que uma coisa observada por 3 meses em Rondônia se replica em 3 anos e meio em Manaus, o que mostra que a física do processo é mais ou menos parecida. Esse aqui é o histograma de água precipitável no ano todo. Então você tem aqui uma moda em torno de 600 milímetros de água, né? E os topos de temperatura de nuvem de sistemas profundos. Olha só, 210, 215. O que ele percebeu é muito interessante. Ele percebeu que, em média, todos os sistemas de convecção profunda, eles seguem um passo muito parecido. Ou seja, essa figura aqui mostra, em verde, o vapor d'água observado no mesmo lugar durante 3 anos e meio, e aqui o que acontece? T igual a 0. Isso aqui é o tempo, vamos dizer assim, é o tempo zero em que o sistema convectivo atingiu o seu máximo. O máximo de precipitação do vapor d'água. Ele pegou todos os sistemas e empilhou numa mesma escala temporal em cima do momento de máximo vapor d'água. Então você vê que existe uma ascensão, começa aqui cerca de 12 horas antes, mas 4 horas antes, o vapor d'água começa a se concentrar e desaba. O que acontece ao mesmo tempo com a temperatura de topo de nuvem, que é essa em vermelho? É esse eixo aqui. As temperaturas de topo de nuvem vão caindo, ou seja, as nuvens vão ficando mais altas, e conforme o vapor d'água desaba, as nuvens também se tornam menos profundas. E na superfície, esse em preto é o quê? Isso aqui é pluviômetro de superfície. Ou seja, nos sistemas de convecção profunda, existe uma métrica. 4 horas antes, ele está se construindo. O vapor d'água começa a empilhar, a temperatura de nuvem começa a aumentar, a baixar, e na hora em que isso está no máximo, o céu vem abaixo. Aqui embaixo você tem os dados de superfície. Então, deixa eu só me lembrar aqui o que é o que aqui. Isso. Em verde é a pressão atmosférica. Em vermelho é a rajada de vento. Então, tem uma rajada que acontece junto com o sistema convectivo. A pressão cai. E em preto é a temperatura. Tem um esfriamento, óbvio, que choveu. Então, isso é muito interessante, que você consegue pegar uma miríade de sistemas convectivos e colocar todos numa métrica, que eu coloquei esse métrica de convecção profunda, que segue um padrão. Isso é muito interessante. Esse tipo de ideia de você empilhar, não em função da hora do dia, mas em função da hora que acontece o evento, é muito inovadora e, assim, é uma área de pesquisa nova que tem surgido em termos de pesquisa de nuvens na região. Bom, fechando o seminário, então, o que sobra para se pesquisar no futuro, né? O primeiro desafio é fazer com que os modelos consigam representar esse ciclo diurno. E nos parece que ir para alta resolução é inevitável. Você não consegue representar nuvens de 1 km sem descer a 200, 400, 100 metros de resolução. Né? Um outro desafio é validar os modelos. Né? Isso nos coloca um desafio que é medir na Amazônia com estatística suficiente para você caracterizar uma média e conseguir validar o modelo. O Go Amazon nos deu isso. Medidas muito extensas em tempo, 2 anos de medida.
Né? E um desafio crucial, você ainda continua, a LBA avançou muito nisso, mas compreender essa relação Amazônia-clima, porque se o Amazônia influencia o clima, também a mudança climática afeta a Amazônia. Existem diversos estudos que tentam pontuar um evento, um turning point, né? Um ponto de não retorno em que a floresta vai irremediavelmente se tornar savanizar. Né? Então, essa é uma questão ainda em aberto. Fala-se às vezes em 30%, às vezes fala em 40%, às vezes fala em números X de graus atmosféricos, 30% a 40% de desmatamento, que a floresta começaria a se savanizar sem retorno, quer dizer, se a gente matasse até um certo ponto, ela ia começar a morrer. E um outro aspecto seria quantos graus o planeta precisa esquentar para que a floresta comece a morrer. E se a floresta morrer, a gente tem 10 anos de carbono estocado ali, equivalente em combustíveis fósseis. Né? É um problema seríssimo, tem um feedback positivo. Bom, eu encerro aqui minha apresentação, e aqui tem meu e-mail para contato, para quem quiser. Não quiser fazer pergunta agora, não puder fazer pergunta agora por horário, quiser fazer depois, quiser contatar. E é isso, pessoal.